Então, começando agora a apresentação da segunda entrega do desafio do Projeto Janus. Basicamente, eu mudei o layout do jogo antigo, né? Mas ainda uso utilizando os mesmos assets. Então, basicamente a ideia desse jogo aqui seria pegando um pouco a ideia do Flappy Bird, né? Que você tem que passar pelo meio dos obstáculos. E conforme você vai passando, você recebe uma pontuação. E caso você basicamente batesse nesse obstáculo, você morreria, né? No caso, eu botei alguns obstáculos aqui nas pontas para a pessoa não sair do cenário. E também os objetos que vão respawnar aqui. Eu criei um objeto é, vazio onde ele vai chamar. Ele vai chamar um, um prefab, né? E vai spawnar ele basicamente aqui, né? Nessa parte aqui do mapa. Aí com isso eu fiz para que esse objeto aqui que chamei de Trap Wave, ele vai ficar andando em direção à esquerda aqui, e quando esse objeto que seria o inimigo chegar no limite do mapa, ele é destruído, né? Que seria basicamente a mecânica de destruição dos inimigos. E caso esses inimigos, tanto esses que são spawnados ou então os que estão nas paredes, toquem no player, o player no caso é destruído e tem assim aparece uma tela de game over, né? Então, basicamente, também coloquei a mecânica. Deixa eu mostrar nos scripts aqui, né? É, onde que... Cadê o... Ah, isso aqui. Vou deixar... Não, vou max... vou deixar assim mesmo. Basicamente, uma mecânica para... Conforme vai passando... Por exemplo, tá vindo, spawnando aqui as coisas, né? Conforme a gente vai ganhando pontos, a cada 5 pontos que a gente fizer, a... o tempo de respawn desses inimigos vai diminuir. Ou seja, vai começar a vir mais obstáculos para a gente ter que tentar passar por eles. Aí basicamente de início eu botei para que a cada, basicamente quando a gente tiver 5 pontos, 10 pontos, né? Quando for algo que seja múltiplo de 5, né? Ou seja, quando o resto for igual a 0 por 5. Então, quando o cara tiver com uma pontuação 5, 10, 15, alguma coisa assim do tipo, a gente vai diminuir o spawn rate do, desses objetos em 1. Onde basicamente o padrão que eu setei aqui está 7 e ele vai diminuindo com o passar dos negócios, né? Sendo que eu botei para um spawn rate limite, no caso, né? Para ele não diminuir sem parar, de 2, né? Para pelo menos ficar possível da pessoa ainda continuar pulando. Mas chegando até aqui já seria bem difícil, no caso. É... Aí, certo. Vou mostrar um pouco aqui, né? Antes. Aí basicamente tem animação tanto do player quanto dos inimigos. Deixa eu mostrar aqui, dar um play. E também eu implementei uma câmera para que seguisse não totalmente o jogador, mas que está presa no jogador e seguisse um pouco ele assim, né? Aí no caso, conforme a gente vai passando, ó, quando o objeto bate aqui, ele morre. É destruído no caso. E conforme a gente vai passando pelo meio, a pontuação vai aumentando, né? Então, ó, uma vez que eu fiz 5, o tempo de respawn para aparecer um novo objeto diminui em 1. E quando eu morro, aparece essa tela, aí eu posso restartar e reseta tudo, a pontuação, o negócio. Eita. Oh meu Deus. E é, o obstáculo, né? Ele vai respawnando com, digamos que uma variação aqui da altura, né? Eu não botei para ele respawnar tão lá em cima, por exemplo, né? Em relação ao pulo, porque não daria pra gente alcançar lá, né? A não ser que eu botasse
para o jogador poder usar 3 pulos, né? Alguma coisa assim do tipo. Mas a ideia é que futuramente eu pudesse ter mais uma funcionalidade para ele diminuir a gravidade e ele fosse pro teto, né? Mas para essa entrega ainda não foi implementado isso não. Aí eu botei para ele respawnar mais ou menos com uma variação pequena de altura, não tão grande, né? Aí vai variar mais ou menos nessa faixa aqui do meio. Deixa eu ver se eu consigo chegar a um valor, uma pontuação menor. É, vai ser meio difícil. Mas vai chegar um momento que vai ficar spawnando mais rápido. Deixa eu botar aqui como exemplo, né? Opa, calma aí. Deixa eu pausar aqui. Botar aqui pra 4, né? Eita, não deu. Calma aí, deixa eu tentar fazer rápido aqui. Wave spawner. Meu Deus. Pausar logo. Wave spawner. Vou botar pra 3. Bora ver. Aí ó, aí já começa a vir bem mais rápido, né? A aparecer eles. Pronto. Aí como eu fiz 5, né, ele já diminuiu 1. Aí agora o spawn tá em 2 no caso. Bom, aí vai ficando cada vez mais difícil, né? Isso é porque eu diminui manualmente, né? Mas a ideia é que ele só diminua conforme for fazendo 5, 10, 15 pontos por aí. Mas eu fiz isso só pra dar uma ideia, né? Mais ou menos. Aí, além disso, em relação às dificuldades, né? Eu tive bastante dificuldade para fazer a animação do Double Jump. Na primeira entrega eu tive. Opa! Deixa eu tirar. Na primeira entrega, essa animação do Double Jump aqui tava com problema. Aí eu fiz pra ele só usar a mesma animação do, do jump normal, né? Então a animação do jump normal e do Double Jump era a mesma. Mas agora nessa entrega eu consegui ajeitar isso pra fazer essa animação dele girando, né? No Double Jump. E além disso, para essa entrega, né, coisa nova, sem ser em relação a outra, que eu tive dificuldade foi em relação a pontuação, né? Quando eu passava pelo meio dos obstáculos, eu estava aumentando a pontuação em 2, ao invés de a pontuação aumentar em 1 em 1. Por causa que, tipo, aqui tem um gatilho, né, com é, um box, qual é o nome mesmo? Calma aí. Era, esqueci o nome. Onde é que ele tá? Ah, tá aqui. Ah, box collar, né? Deu um branco na hora. Mas aí esse tem um box collider, né, com função negativa, onde basicamente quando a gente passa, ele vai é, aumentar, né, o score. Sendo que a verificação de colisão, né, quando a gente passa por esse box collider, estava aumentando em 2 porque no jogador eu tô com 2 box collider, no caso, né, o jogador em si e o do check ground, né, para ver se ele está no chão ou não. Aí isso eu demorei para notar, né, que estava com 2 check grounds. Aí depois de um tempo analisando a estrutura, né, aqui, aí eu percebi que ele estava contando em 2 não por causa de um erro do código, mas sim por causa que estava com 2 box collider preso no jogador, né, no caso. Aí eu consegui ajeitar esse problema. E para essa entrega é basicamente essa, né? Tem a animação da gente, a funcionalidade da gente morrendo, do inimigo que fica spawnando aqui e ele é destruído quando chega aqui na ponta. Futuramente eu pensava em botar mais outros tipos de inimigos para aparecer para atrapalhar, enquanto a gente tenta passar
pelo meio, né, dos principal. E adicionar mais funcionalidade no boneco, né, que é em relação a para ele poder chegar aqui em cima e fazer com que os obstáculos não fiquem variando só em torno do meio, mas também em torno dessa altura total aqui, né. Então é isso.